Ô Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo. Perdoo? Não, gente, não se faz isso não. Olha que tal? Hoje eu estou musical. Todas as aulas que eu gravei eu tava cantando alguma coisa. Oi, gente, tudo bom? Seguinte, nessa semana nós vamos trabalhar apenas, simplesmente com vocabulário, tá? Então, não vai ter nenhuma atividade avaliativa específica de espanhol, né? Vai ter uma atividade avaliativa geralzona. Aguardem as novidades, tá? A gente vai dar uma diminuída nas atividades para vocês, né? Conseguirem fazer tudo lindo, maravilhoso. Então, vamos nessa. Vamos trabalhar esta semana com o nome de lugares e coisas que são recorrentes, comuns nas cidades, em qualquer cidade, tá? Então, vamos nessa. Eu coloquei essa imagenzinha aqui, eu vou colocar ela maior, né? Vou separar ela maior, mas só para vocês terem uma noção de como é que ela era normal, tá? Então, é a cidade e aí cada partezinha vai explicar as vias urbanas, né? Que são as ruas, os lugares públicos, os meios de transporte, os cidadãos e as ações dos cidadãos, tá? E aí depois eu especifico um pouco mais as outras coisas que faltaram. Primeiro de tudo, eu coloquei para vocês um monte de vocabulário e este monte de vocabulário ainda é pouco perto da possibilidade real de coisas que existam numa cidade, tá? Então, esta aula não vai dar conta de todas as palavras do universo, tá? Então, fiquem tranquilos nesse sentido. Vocês não precisam anotar, nem fazer nenhum tipo de registro, porque eu vou deixar para vocês aqui no Google Classroom um PDFzinho com tudo lindo, maravilhoso, as palavrinhas, as traduções, imagenzinhas, tudo muito fofo, tá? Então vamos para os espaços públicos, ou seja, os lugares em que todas as pessoas podem frequentar, né, se eles forem públicos. Então nós temos biblioteca, igual português e espanhol, café, igual português e espanhol, estação de metro, também a gente pode chamar estação de rodoviária, tá? Então pode ser tanto a estação rodoviária quanto a estação do metrô. Em Santa Maria não temos metrô, né? Se vocês já foram para alguma outra cidade, talvez vocês já tenham tido a oportunidade de andar de metrô, é muito legal, tá? Lembrando que metrô é subterrâneo, fica embaixo da rua normal, tá? Estádio é o estádio de futebol. Parada de autobus, parada de ônibus. Em espanhol pode ser parada de ônibus também. Museu. Aí o museu depende, alguns são gratuitos e outros não são, né? Tem que cuidar. El parque e el quiosco. Quiosco é esse número 3, né? E ali na imagem é o 3 também. Seria aquelas banquinhas que a gente vê em algumas cidades, às vezes no centro também, banquinha de jornal, banquinha de revista. Que a gente vê bastante em novela, né, nessas cidades grandes. Vias urbanas. Então, nós temos, número 1, acera. Acera é a calçada, meu povo. Avenida, avenida normal. Calle, que é a rua. Ciclovia ou carril bici, que é a ciclovia, né, por onde passam as pessoas que andam de bicicleta. El paseo, gente, o paseo é o lugar onde os carros andam, tá? La plaza, praça. Ciudadanos, aí aqui tem os nomes das pessoas, né, de acordo com as funções que elas cumprem na rua, né? El ou la automobilista, que é a pessoa que dirige carros. El ou la ciclista, a pessoa que anda de bicicleta. El conductor ou chofer, que é o motorista, e aí é o motorista profissional, tá? Então, normalmente de táxi, Uber e essas coisas. El passageiro, passageiro. Patinador ou patinadora é a pessoa que anda, né, de patins na rua. A gente não vê muito isso aqui em Santa Maria, não. E peatón e peatona são as pessoas que andam a pé, tá? São os pedestres, peatón e peatona. Acciones que essas pessoas podem fazer, tá? Então, elas podem adelantar, que é se adiantar, né? Andar mais ligeiro. Andar ou caminhar, normal. Aparcar el coche é estacionar o carro.
Cruzar la calle é atravessar a rua. No português do Rio Grande do Sul, a gente usa muito o cruzar. Eu vou cruzar a rua, ele cruzou a rua e não viu o carro. No português dos outros estados não é muito comum usar o cruzar, tá? Então a gente tem muitos vocabulários no Rio Grande do Sul que são bem parecidos com o espanhol, tá? Então o cruzar, nesse sentido, tem o mesmo significado português e espanhol, português do Rio Grande do Sul, né? Ou pode ser também cruzar por el paso de cebra. Em espanhol, a faixa de pedestre eles chamam de cebra. Frenar e parar en el semáforo, frear e parar, né, no semáforo, ou seja, do jeito que for que vocês chamem, né, o semáforo. Girar a la derecha e girar a la izquierda, ou seja, girar para a direita, girar para a esquerda, virar, né. Passar por la calle, andar pela rua. Passear por el parque, passear no parque. Seguir todo recto é aquele que a gente diz para as pessoas, onde é que fica a tua coisa? Ah, é reto toda a vida. Seguir todo recto. Tomar el metro é pegar o metrô. Eu posso também tomar el autobús, que é pegar o ônibus. Pode ser tomar de beber ou pode ser tomar de pegar, no sentido de subir no ônibus ou subir no metrô. Tenho os meios de transporte. Esses meios são alguns assim mais normaisinhos do dia a dia, assim, numa cidade. El autobús ou ônibus, como eu já disse para vocês, que é o ônibus. La bicicleta ou bici, em espanhol tanto faz a gente usar o nome completo ou usar o nome reduzido, tá? Ciclomotor são essas motoquinhas, né, que a gente chama de bici, são essas que a gente anda sentado, tá? Existe a diferença dos tipos de motocicleta. As que a gente anda sentada e as que a gente anda, tipo, montada, tá? As que a gente anda montada é motocicleta. As que a gente anda sentadinha com as perninhas juntas, aí é o ciclomotor. Coche, que é carro, em alguns países pode ser auto também, que nem a gente chama, antigamente a gente chamava aqui no Rio Grande do Sul, o meu auto, carro. El metro, que é o metrô. El monopatín, que é o skatezinho, vocês podem ver ali embaixo. Eles também chamam de skate, tá? Então depende do país. Alguns países vão usar o termo em espanhol, outros países vão usar o termo que veio do inglês. La moto, como eu já disse pra vocês, né? A diferença do ciclomotor sentado com as perninhas juntas e a moto é sentado como se fosse montado, né? Fazer uma montaria. Los patines em linha, que é os patins. Tranvia, pessoas do meu coração. A gente vê em cidades bem grandes, aqui no Brasil não é muito comum, tá? Mas existem. São os trens que andam por cima das ruas, tá? Então é como se fosse um bonde elétrico. Não é muito comum aqui não, Santa Maria não tem, tá? E aí a gente tem também trem, que em algumas cidades o trem é um meio de transporte. No nosso caso de Santa Maria, o trem é meio de transporte de carga, né? Não é meio de transporte de pessoas. A gente tem uma linha ferroviária, mas ela não serve, infelizmente, para transportar pessoas. Os edifícios, a gente tem La Gasolinera, que é o posto de gasolina. La Jugueteria, que é o lugar onde se vendem brinquedos. Juegos, né? Em espanhol os brinquedos se chamam juegos. La Universidad, óbvio. La Floristeria, tá? Que é a loja que vende flores. Eu botei 2 vezes a mesma coisa, porque eu sou doida. La Estación de Bomberos. La Iglesia, igreja. Hotel, hotel em português, hotel em espanhol. Não tem muito problema. Comissaria é a delegacia de polícia. Cine é o cinema. Hospital, hospital. Colegio, pode ser colegio ou escuela, tá? Que é o colégio ou a escola. Oficina de correios é aquilo que a gente chama de correios. Banco, banco. Farmácia, farmácia. Agência de viagens, agência de viagens. Papeleria, papelaria em português. Livraria, lugar onde se vendem livros. Heladeria, onde se vendem coisas geladas, ou seja, sorvetes, picolés, paletas, tá? Heladeria. Em espanhol, o sorvete se chama helado. Originais, né?
Carniceria é onde se vende carne. Ou seja, meu povo, onde é que a gente vende carne aqui no Brasil? No açougue, tá? Então é carniceria. Não tem nada a ver com carniça, tá? A carne da carniceria é carne que nem os dos nossos açougues, tá? Tienda de roupa, loja de roupa. Fruteria, onde vendem apenas frutas. Sapateria, onde vendem apenas sapatos, tênis, calçados de modo geral. Perfumeria, onde são vendidos perfumes. Pasteleria, não é onde se vendem pastel, meu povo, porque o que acontece? Em espanhol, pastel é esse bolo que a gente conhece, bolo em camadas, aquele, sabe, bom de aniversário. Então, as confeitarias em espanhol são chamadas de pastelerias. Tienda de deportes, loja de esportes. Tienda de roupa, repetir de novo porque eu sou doida. Pescaderia é o lugar onde são vendidos os peixes. Outros sítios, né? Porque até então a gente estava falando de tiendas que são lojas. Agora a gente está falando de outros lugares que não são lojas especificamente. Ayuntamiento é a prefeitura de uma cidade. Aeroporto. Oficina são os escritórios que existem naquela cidade. Oficina que a gente está acostumado a chamar no Brasil é oficina mecânica, tá? Em espanhol eles chamam de mecânico. Restaurante. Gimnasio, o gym é a academia. Então eles dizem, vamos al gym. Vamos ao gimnasio. Para eles, academia, que eles chamam academia, é um lugar para pensar. Então eles chamam a universidade de academia. Eles podem chamar, por exemplo, o FCM é uma academia de estudos avançados, tá? E aí, para finalizar os outros sítios, temos o supermercado, tanto faz. Eles também usam a versão reduzida, assim como nós. Gente, a parte do vocabulário, ela é muito simples. Eu não tenho muito o que explicar para vocês. Então, foi uma aulinha super rapidinha. Vou deixar os materiais aqui embaixo e vou deixar para vocês também um exercíciozinho para treinar. Tchau, juízo, beijo.